que acontecimentos atuais foram preditos na Bíblia. Você tem acompanhado as notícias nos meios de comunicação? Já se perguntou o que está acontecendo com este mundo? Coisas trágicas acontecem de modo tão repentino e inesperado que nenhum ser humano pode prever como será o dia de amanhã. Os principais acontecimentos preditos nos últimos dias diz respeito à guerra entre nações, à falta de alimentos, grandes terremotos e enfermidades assolando a terra. Em Mateus 24:7 diz que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Milhões de pessoas foram mortas em guerras nos últimos 100 anos. Um historiador britânico escreveu: o século XX foi o mais assassino na história registrada. Foi um século de guerras quase ininterruptas, com apenas poucos e curtos períodos sem que houvesse em algum lugar um conflito armado organizado. Um relatório do Instituto World Watch diz: o número de vítimas fatais das guerras no século XX foi 3 vezes maior do que o de todas as guerras juntas desde o primeiro século até 1899. Mais de 100 milhões de pessoas morreram em resultado de guerras desde 1914. Ainda em Mateus 24:7, prediz que haverá falta de alimentos. Segundo os pesquisadores, a produção de alimentos aumentou muito nos últimos 30 anos. No entanto, a falta de alimentos continua porque muitos não têm dinheiro para comprá-los ou terras para cultivá-los. A Organização Mundial da Saúde avalia que a desnutrição é um dos fatores principais na morte de mais de 5 milhões de crianças por ano. Em Lucas 21:11 prediz que haverá grandes terremotos. De acordo com o Serviço de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, a previsão é que ocorra uma média de 19 grandes terremotos por ano. Eles são fortes o bastante para danificar prédios e rachar o solo. E, em média, todos os anos ocorrem terremotos suficientemente fortes para causar destruição total de prédios. Os dados disponíveis mostram que terremotos têm causado mais de 2 milhões de mortes desde 1900. Ainda em Lucas 21:11 prediz que haverá pestilências. Apesar dos avanços da medicina, antigas e novas doenças afligem a humanidade. Certo relatório diz que 20 doenças bem conhecidas, como a tuberculose, a malária e a cólera, tornaram-se mais comuns em décadas recentes. E certos tipos de doença são cada vez mais difíceis de curar com os remédios disponíveis. De fato, surgiram pelo menos 30 doenças novas. Algumas não têm cura conhecida e são fatais. Em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5, prediz sobre as características das pessoas nos últimos dias. Além de prever certos acontecimentos mundiais, a Bíblia também relata que os últimos dias seriam marcados por uma mudança no comportamento da sociedade humana. O apóstolo Paulo descreveu como seriam as pessoas em geral. Ele disse: nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. Paulo ainda disse que as pessoas só amariam a si mesmas, amariam o dinheiro, seriam desobedientes aos pais, seriam desleais, seriam desnaturadas, sem autodomínio, seriam ferozes, amariam os prazeres em vez de a Deus, e manteriam uma aparência de devoção a Deus, a qual não exerceria nenhum poder nas suas vidas. Olhando ao seu redor, será que as pessoas em geral são assim onde você mora? Onde você convive? Sem dúvida, em toda parte, há pessoas com características ruins. Isso indica que Deus agirá em breve. Mediante a todos esses acontecimentos, eu te faço uma pergunta: o que você fará?
Visto que tantas profecias bíblicas estão se cumprindo hoje, você não concorda que estamos vivendo nos últimos dias? Depois que as boas novas tiverem sido pregadas o suficiente, segundo a decisão de Deus, o fim virá com certeza. E o que você deve fazer? É muito importante e sábio você continuar a aprender sobre Deus e seus propósitos na sua vida. Busque a Deus e tenha um dia abençoado.